Lembram daqueles tempos loucos? Lockdowns, máscaras, todo mundo pirando por causa de um vírus. Mas e se eu te disser que as coisas não são tão simples assim? E se tudo isso foi um grande experimento social, um teste para ver até onde eles podiam ir? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça nessa toca de coelho e revelar a verdade por trás da pandemia, das vacinas e do controle global. Pensa comigo. Em tempo recorde, eles desenvolveram várias vacinas. Nunca antes na história da medicina vimos algo assim. A ciência avançou de uma forma impressionante, e isso é inegável. Mas será que a pressa não trouxe consequências inesperadas? Mas e aí? Como a gente explica os efeitos colaterais que começaram a pipocar depois? Miocardite, coágulos sanguíneos? Esses problemas não são pequenos, e afetaram muitas pessoas ao redor do mundo. Será que foram devidamente investigados antes de liberar as vacinas? E por que alguns países começaram a proibir certas vacinas? Não é estranho que algo considerado seguro em um lugar seja banido em outro? Isso levanta muitas questões sobre a consistência e a transparência das informações que recebemos. E tem mais, a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares em lucro para a indústria farmacêutica. Empresas que antes eram pouco conhecidas agora estão no topo do mundo. Será que todo esse dinheiro não influenciou as decisões tomadas? Enquanto isso, pequenos negócios quebravam, a classe média afundava, e os caras lá em cima enchendo os bolsos. A pandemia não afetou todo mundo da mesma forma. Alguns perderam tudo, enquanto outros só ganharam mais poder e riqueza. Me diz uma coisa, se estava tudo certo, por que esconder os dados? Transparência é fundamental em tempos de crise. Se as vacinas são seguras e eficazes, por que não divulgar todas as informações? Por que esperar anos para liberar os documentos sobre as vacinas? São fatos, meu amigo. Fatos que poderiam ajudar a entender melhor o que aconteceu e prevenir futuros problemas. A demora só gera mais desconfiança. Eles criaram um problema, venderam a solução e agora estão lucrando com o medo. O medo é uma ferramenta poderosa e foi usado para controlar e manipular a população. Precisamos estar atentos a isso. A gente precisa se manter informado, questionar tudo e não deixar barato. Informação é poder, e só com ela podemos tomar decisões conscientes e proteger nossos direitos. A gente precisa ouvir os dois lados, entender o que realmente aconteceu e o que pode acontecer no futuro. Só assim podemos evitar que os mesmos erros se repitam e garantir um futuro melhor para todos. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? A responsabilidade é nossa, como cidadãos, de buscar a verdade e exigir transparência. A gente está falando da nossa saúde, da nossa liberdade, do futuro dos nossos filhos. Não podemos deixar que interesses financeiros e políticos ditem as regras sem questionar. A gente precisa saber o que realmente aconteceu, o que eles não querem que a gente saiba. Só assim podemos garantir um futuro mais justo e transparente para todos. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que deveria ser a guardiã da saúde global, está no centro de muitas discussões e controvérsias. Aquela galera que deveria estar cuidando da saúde do mundo, eles têm uma responsabilidade enorme, mas será que estão cumprindo com o que prometem? A gente está falando de uma organização que recebe grana de governos e de bilionários como o Bill Gates. Com tanto dinheiro envolvido, é difícil não questionar as verdadeiras intenções por trás de suas ações. Agora pensa bem, a OMS está querendo emplacar um tratado global de pandemias. Esse tratado pode mudar a forma como lidamos com crises de saúde no futuro. Mais poder para eles, mais controle sobre os países. Isso significa que decisões importantes podem ser centralizadas, tirando a autonomia dos governos locais. E quem garante que esse controle vai ser usado para o bem? A história nos mostra que o poder centralizado muitas vezes leva a abusos e falta de transparência. A gente já viu esse filme antes, grandes corporações lucrando, enquanto os pequenos são esmagados. A pandemia de Covid-19 foi um exemplo claro disso. E quem sofre com isso? A gente, o povo. Somos nós que pagamos o preço das decisões tomadas em salas de reuniões distantes. É a nossa liberdade que está em jogo, a nossa autonomia. Cada vez mais, vemos nossos direitos sendo ameaçados em nome de uma suposta segurança. A gente está falando de fatos, de documentos, de acordos obscuros.
coisas que muitas vezes são escondidas do público. Eles querem controlar a narrativa, censurar qualquer um que discorde, que ouse questionar. A liberdade de expressão está sob ataque. Mas a gente não vai se calar. Vamos continuar levantando nossas vozes, questionando e exigindo transparência. A gente vai continuar buscando a verdade, expondo a hipocrisia e lutando por um futuro onde a gente tenha o direito de escolher o que é melhor para nós mesmos. A informação é nossa maior arma. E juntos, a gente vai expor essa teia de mentiras e manipulações. A união faz a força. E só juntos podemos fazer a diferença. A gente precisa decidir. Vamos ficar sentados assistindo a nossa liberdade escorrer pelo ralo? Ou vamos tomar uma atitude e lutar pelo que é nosso por direito? Ou vamos lutar por um futuro mais justo, mais livre, mais humano? A escolha é nossa, e o momento de agir é agora. E os efeitos colaterais? A gente está falando de gente que tomou a vacina porque acreditou no sistema, acreditou na mídia, acreditou nos especialistas. Essas pessoas confiaram que estavam fazendo a coisa certa, que estavam protegendo a si mesmas e aos outros. Mas agora muitas delas estão enfrentando consequências que nunca imaginaram. E essas consequências não são apenas físicas, mas também emocionais e psicológicas. Elas se sentem traídas, abandonadas e muitas vezes sem ter a quem recorrer. E agora? Quem vai cuidar deles? Quem vai dar voz a essas pessoas que estão sofrendo caladas? É fácil ignorar o sofrimento quando ele não é visível, quando ele é silenciado. Mas essas pessoas precisam de apoio, precisam ser ouvidas, precisam de alguém que lute por elas, que traga à tona suas histórias e suas dores, porque cada uma dessas histórias é importante, cada uma dessas vozes merece ser ouvida, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Por mais que tentem esconder, por mais que tentem silenciar, a verdade tem uma força própria. Ela é como a luz que rompe as nuvens, como a água que encontra uma brecha para fluir. E é essa verdade que precisamos buscar, que precisamos revelar. Porque só com a verdade podemos construir um futuro melhor, mais justo e mais transparente. Eles querem controlar tudo: a nossa saúde, a nossa mente, a nossa vida. Eles querem nos transformar em marionetes, em peças de um jogo que não escolhemos jogar. Querem nos manter sob vigilância constante, nos prender em correntes invisíveis. E para isso, usam o medo, a desinformação, a manipulação. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos estar atentos, questionar, resistir. E para isso eles precisam controlar a informação. Precisam silenciar as vozes dissidentes, bloquear os canais de comunicação, censurar as notícias que não lhes convêm. Querem criar uma realidade única, onde só a versão deles dos fatos é aceita. Mas a informação é poder. E nós precisamos lutar para manter esse poder em nossas mãos. Precisamos garantir que todas as vozes sejam ouvidas, que todas as histórias sejam contadas. E é por isso que a gente precisa lutar com unhas e dentes pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de pensamento. Porque sem essas liberdades, não somos nada. Sem essas liberdades, somos apenas sombras, vivendo em um mundo de escuridão. Precisamos nos levantar, protestar, fazer nossas vozes serem ouvidas. Precisamos mostrar que não vamos aceitar a censura, que não vamos aceitar a opressão. Se a gente perder isso, perdemos tudo. Perdemos nossa identidade, nossa humanidade, nossa capacidade de sonhar e de criar. Perdemos a essência do que nos torna humanos. E é isso que está em jogo. Não é apenas uma questão de política ou de poder. É uma questão de sobrevivência, de dignidade, de futuro. A gente vira um rebanho de ovelhas, sendo conduzido para o abate, sem questionar, sem resistir, sem lutar. E é exatamente isso que eles querem. Querem um mundo de conformidade, de obediência cega, de submissão. Mas nós não somos ovelhas. Somos seres pensantes, seres com vontade própria, com capacidade de discernimento. E precisamos usar essa capacidade para resistir, para lutar, para nos libertar. E é exatamente isso que eles querem. Um mundo sem críticos, sem questionamentos, sem resistência. Um mundo onde todos aceitam passivamente o que lhes é imposto. Mas a crítica é essencial para o progresso, para a inovação, para a justiça. Precisamos questionar, precisamos desafiar, precisamos resistir.
porque só assim podemos construir um mundo melhor, mais justo, mais livre. Mas a gente não vai deixar barato. Não vamos aceitar a opressão, a censura, a manipulação. Vamos lutar, vamos resistir, vamos nos unir, porque juntos somos mais fortes. Juntos podemos fazer a diferença. E é essa união que eles temem. É essa força coletiva que pode derrubar qualquer tirania, que pode romper qualquer corrente. A gente vai continuar lutando, denunciando, expondo. Vamos usar todas as ferramentas que temos à nossa disposição. Vamos usar a internet, as redes sociais, o boca a boca. Vamos espalhar a verdade, vamos dar voz aos silenciados, vamos trazer à tona o que eles tentam esconder. Porque a verdade é nossa maior arma, e com ela, podemos mudar o mundo. A gente vai usar todas as ferramentas que a gente tiver, a internet, as redes sociais, o boca a boca. Vamos nos conectar, vamos nos informar, vamos nos mobilizar, porque juntos somos invencíveis. Juntos podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo. E é essa união que vai nos levar à vitória. A gente precisa acordar as pessoas, mostrar para elas o que está acontecendo. Precisamos abrir os olhos delas, despertar suas consciências. Porque só assim podemos criar um movimento de mudança, um movimento de resistência. Precisamos fazer com que cada pessoa veja a verdade, entenda a realidade e se junte a nós nessa luta. Porque a ignorância é a melhor amiga da tirania. A ignorância é o que permite que a opressão prospere, que a injustiça se perpetue. Precisamos combater a ignorância com conhecimento, com informação, com verdade. Precisamos iluminar as mentes, abrir os olhos, despertar as consciências. Porque só assim podemos derrotar a tirania. Só assim podemos conquistar a liberdade. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de resistir, de lutar, de nos unirmos contra essa agenda globalista. Depende da nossa coragem, da nossa determinação, da nossa união. Porque juntos somos invencíveis. Juntos podemos mudar o mundo. E é essa mudança que precisamos buscar, que precisamos lutar para alcançar. Porque o futuro está em nossas mãos, e só nós podemos moldá-lo. E o perdão do Biden? O cara simplesmente deu um passe livre para todo mundo que estava envolvido nessa bagunça. Se não tinha nada de errado, por que perdoar? A gente tá falando de um precedente perigoso, cara. É como se eles tivessem carta branca para fazer o que quiserem, sem consequências. E a gente? A gente fica chupando o dedo? Essa história tá longe de acabar. Na verdade, eu acho que isso é só o começo. A gente tá entrando numa nova era. Uma era de controle global, de censura em massa, de manipulação sem precedentes. E a gente precisa estar preparado para lutar contra isso. A gente precisa se unir, se organizar, se fortalecer. Eles querem controlar a narrativa, cara. Querem decidir o que você pode ou não falar. Censurar qualquer um que discorde, que questione, que pense diferente. A gente tá vendo isso acontecer em tempo real. Posts sendo apagados, contas sendo suspensas, vozes dissidentes sendo silenciadas. A liberdade de expressão é um direito fundamental, e a gente não pode abrir mão dela. E o Elon Musk comprando o Twitter? Será que é a salvação da lavoura? Será que a liberdade de expressão vai voltar a reinar na internet? É cedo para dizer, mas uma coisa é certa, a gente precisa ficar de olho. A gente precisa continuar lutando por um mundo mais livre, mais justo, mais transparente, porque a gente não tá sozinho nessa luta. E juntos, a gente vai vencer. A gente precisa ficar esperto, cara. As peças estão se encaixando. Eles estão jogando um jogo perigoso. E a gente não pode deixar barato. A gente precisa continuar questionando, investigando, buscando a verdade. Porque a gente não tá sozinho nessa luta. A verdade precisa ser dita, custe o que custar. Comente, compartilhe e inscreva-se no Beyond the Vision. A verdade precisa ser dita, custe o que custar.